o dirigente do CNE e o seu regime jurídico. Esta unidade de formação tem como objetivos conhecer os requisitos, direitos e deveres dos dirigentes do CNE, conhecer a relação jurídica com o CNE, saber da extensão da subordinação ao poder disciplinar, distinguir entre responsabilidade disciplinar civil e criminal, conhecer em especial a responsabilidade civil e criminal de pessoas obrigadas à vigilância de outrem. Para isso, vamos fazer uma pequena abordagem ao conceito de coisas e de atividades perigosas. Vamos também conhecer as coberturas da nossa apólice de seguro-escuta. Vamos também fazer uma pequena abordagem ao poder paternal e a forma de o exercer. E, por último, vamos também relembrar alguns conceitos do diploma da habilitação legal para a condução automóvel com reboque. Para isto, vamos ter que nos socorrer dos estatutos do CNE, do Regulamento Geral, do Regulamento de Justiça, de alguns normativos do Código Civil, do Código Penal e também do contrato de seguro da nossa apólice de seguro-escuta, bem como das normas da regulamentação da habilitação legal para condução. Em primeiro lugar, vamos caracterizar o Corpo Nacional de Escutas. Portanto, o Corpo Nacional de Escutas é uma associação de juventude sem fins lucrativos e destinada à formação integral de jovens, com base no método criado pelo Baden-Powell e assente no voluntariado dos seus membros. Ora, como em qualquer associação, o CNE tem os seus dirigentes. E para ser dirigente do CNE existem alguns requisitos que vamos analisar. Primeiro, efetivamente, os dirigentes têm que ter idade igual ou superior a 20 anos, desejar de livre e própria vontade servir o CNE como dirigente e estar na disposição de cumprir fielmente os estatutos e os regulamentos, disporem de bom comportamento moral e cívico, professarem e praticarem a religião católica, terem sólida formação moral e religiosa e, por último, terem frequência e aproveitamento no curso de formação básica ou equivalente nos termos das normas para a formação de dirigentes. A qualidade de dirigente também lhe confere direitos. E que direitos são esses? Ter acesso à informação sobre a vida do CNE e do movimento escutista internacional, participar nas atividades do CNE, incluindo ações de formação que os auxiliem a desempenhar a obrigação da missão que lhes é confiada, participar nas decisões do CNE, eleger e ser eleito para cargos no CNE, ser nomeado para o exercício de funções fixas ou flexíveis no CNE, utilizar os serviços oferecidos pelo CNE, utilizar o cartão de filiação e a carta internacional, exercer o direito de petição aos órgãos do CNE, usar o uniforme
E, por último, usar no uniforme a insígnia de madeira, se a mesma lhe tiver sido concedida nos termos das normas para a formação de dirigentes. A qualidade de dirigente também lhe confere deveres. E que deveres são esses? Assumir e viver a missão de educador de CNE como tarefa eclesial de evangelização, em cumprimento do sacerdócio batismal e sendo exemplo de vivência cristã, da lei do escuta e dos princípios do CNE. Participar na prossecução das finalidades educativas do CNE, desempenhar os cargos para os quais tenha sido eleito e as funções para que tenha aceito nomeação, cumprir os estatutos e os regulamentos, contribuir para a boa reputação do CNE e procurar alargar o seu âmbito de benéfica influência, satisfazer pontualmente os encargos legitimamente estabelecidos pelo CNE e, por último, e muito importante, velar pela sua própria formação, comprometendo-se a tirar o maior proveito das ocasiões e oportunidades de formação que o movimento escutista põe à sua disposição. Em resumo, temos aqui a saída do ativo. Deixam o ativo os dirigentes que peçam a sua exoneração, exceto se tiver em curso algum processo disciplinar. Ou então, os que sejam exonerados por terem completado o mandato ou por conveniência de serviço, exceto quanto aos titulares de cargos eletivos, desde que não reeleitos, eleitos ou nomeados para novo cargo ou função no prazo de 1 ano. Portanto, decorrido 1 ano após o termo desses cargos, se não tiverem sido nomeados para outras funções, também deixam a ativo. Os dirigentes exonerados podem reingressar no ativo desde que preencham os requisitos fixados no artigo 26, portanto, que cumpram os requisitos e estejam dispostos a cumprir os seus deveres, havendo eventualmente necessidade de frequência de uma formação específica se tiverem fora por mais de 5 anos. E os adultos que, cumprindo os requisitos de admissão previstos no texto regulamentar, portanto, esses tais 5 anos, se estejam a preparar para dirigentes do CNE, designam-se candidatos a dirigentes. Em resumo, todos os associados, dirigentes incluídos, são voluntários. E não existe nenhum vínculo laboral entre os dirigentes e o CNE, à exceção daqueles que são designados por dirigentes permanentes, como vamos ver a seguir. Portanto, no artigo 28 do Regulamento Geral temos os dirigentes permanentes que têm como requisitos, para já, o ser dirigente do CNE, depois exercerem funções não eletivas no nível onde foram contratados como dirigentes permanentes e receberem a remuneração do CNE pelos serviços prestados a tempo inteiro ou parcial ao CNE, como é lógico. Têm como deveres o receber a remuneração de acordo com o contrato que celebraram, pelos serviços prestados a tempo inteiro ou parcial, beneficiar dos direitos ou regalias inerentes aos vínculos laborais. Aqui aparecem então os direitos laborais que foram assumidos. Os restantes direitos dos dirigentes, exceto exercer cargos eletivos no nível onde é permanente. Deveres: exercer com lealdade, dedicação e competência as funções que lhe são atribuídas, e os restantes deveres previstos também
para os outros dirigentes. Entrando no Regulamento de Justiça, vemos logo no seu artigo 1º que estão abrangidos pelo Regulamento de Justiça do CNE todos os associados a partir de sua admissão e até um ano após a cessação da situação de ativo. Isto porquê? Para que logo que um membro, um associado, seja esta situação é para prever que algum associado indiciado pela prática de qualquer infração, pelo facto de abandonar a atividade, se furte à aplicação de uma sanção disciplinar. Como já se referiu, a disciplina escutista resulta de um compromisso livremente assumido pela adesão ao CNE, especialmente pela promessa. Mas uma coisa muito importante é que o primeiro juiz das faltas deve ser o próprio escuta. Isto quer dizer que o próprio escuta tem que perceber que efetivamente cometeu a falta, porque senão não há razão para efetivamente o punir. E é um dever de todos os escutas, especialmente os que têm funções de responsabilidade, promover pelo seu exemplo e pela ação educativa a vivência da disciplina escutista. Constitui falta à disciplina escutista toda a ação ou omissão contra a lei, princípios e promessa, bem como a violação dos deveres consignados nos estatutos e regulamentos do CNE. E a ação disciplinar é independente da existência ou não de responsabilidade civil e, eventualmente, de responsabilidade criminal. Em princípio, o direito de exigir a responsabilidade disciplinar por uma infração prescreve no prazo de 6 meses, a contar do conhecimento, da verificação e da identidade dos seus autores. E, como vos dizia anteriormente, a saída do ativo do CNE não faz cessar a responsabilidade disciplinar por infrações anteriormente praticadas. Portanto, o tal ano a partir da saída do ativo para que se opere, portanto, a aplicação de uma eventual sanção disciplinar. Ora, falámos também em responsabilidade civil. Afinal, o que é responsabilidade civil? É um conjunto de factos que dão origem à obrigação, no fim de contas, de indenizar. Isto assim é um bocado individual. Agora, o que é que será aqui a obrigação de indenizar? É, pois, a obrigação de reparar o prejuízo ou a perda de alguma coisa. Diz-se no Código Civil que aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indenizar o lesado pelos danos resultantes dessa violação. E só existe a obrigação de indenizar, independentemente de existir culpa ou não, nos casos especialmente especificados na própria lei. Portanto, a responsabilidade civil resulta do quê? Pode resultar de duas coisas. Uma é da culpa ou subjetividade, ou o risco. E o que será a culpa?
É, no fim de contas, o juízo de censura ao agente por ter adotado a conduta que adotou, quando de acordo com a lei estaria obrigado a comportar-se de outra forma. Que tipos de culpa existem? Todos nós ouvimos falar, portanto, existem o dolo e existe a negligência. Vamos tentar perceber melhor o dolo e a negligência. Vamos começar pela negligência e que níveis de negligência existem. Existe a negligência consciente, que é quando o agente, violando o dever de diligência a que estava obrigado, representa a verificação de um facto como consequência possível da sua conduta, mas mesmo assim não se importa e atua sem se conformar com a sua verificação. Existe uma outra negligência que é inconsciente, é aquele que o agente viola o dever de diligência a que estava obrigado e nem chega a representar a verificação do facto, portanto nem acredita que possa existir. Quanto ao dolo, existe o dolo direto, aquele que o agente quer a verificação do facto e age de forma a produzi-lo. Existe o dolo necessário, aquele que efetivamente não dirige a sua atuação para o resultado, mas aceita-o como consequência necessária da sua conduta. E por último, o dolo eventual, que é um dolo menos grave. O agente representa a verificação como sequência possível da sua conduta e atua conformando-se, portanto, com a sua verificação. Estes conceitos são importantes e vão aplicá-los com frequência, de certo, na vossa atividade como dirigentes do Corpo Nacional de Escutas e junto dos vossos rapazes. Voltando ao normativo do nosso Código Civil, verificamos que as simples omissões também dão lugar à obrigação de reparar os danos, quando, independentemente de outros requisitos legais, havia, por força da lei ou de negócio jurídico, o dever de praticar o ato omitido. Portanto, tanto se pode ser sancionado, entre aspas, por ação como por omissão. E, no caso de estar em causa a culpa, é ao lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo se a lei previr outra situação. A culpa tem que ser apreciada, se não houver outro critério, pela diligência de um pai de família, que é, no fim, em circunstância e face das circunstâncias de cada caso. Este conceito do bom pai de família é o homem ideal dentro de uma situação normal e que age normalmente. Portanto, não se exige que os comportamentos sejam de super-homem, mas também não se pode esperar comportamentos abaixo do que é exigido para o nível, para o homem médio da nossa sociedade. E no Código Civil temos um artigo que é muito importante para a nossa atividade como dirigentes, que é a responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância de outrem. E, portanto, dispõe o Código Civil que as pessoas que, por lei ou negócio jurídico, e no nosso caso é negócio jurídico, forem obrigadas a vigiar outras, por virtude da sua incapacidade natural destas, nomeadamente pelo facto de serem menores, são responsáveis pelos danos que elas causem a terceiros, salvo se mostrarem que cumpriram o seu dever de vigilância e que os danos se teriam produzido ainda que tivesse cumprido com os seus direitos,
com os seus deveres. Outro artigo que se aplica também a nós dirigentes e, sobretudo, nas deslocações dos nossos elementos. Dispõe aqui o artigo 503 sobre os acidentes causados por veículo. Aquele que tiver a direção efetiva de qualquer veículo de circulação terrestre e utilizar no seu próprio interesse, ainda que por intermédio de comissário, por intermédio de uma outra pessoa, responde pelos danos provenientes dos riscos próprios do veículo, mesmo que este não se encontre em circulação. As pessoas não imputáveis respondem nos termos do 489. Portanto, se o ato causador dos danos tiver sido praticado, pode esta, por motivo de equidade, ser condenada a repará-los. Em princípio não terá interesse, mas diz depois o número 3. Aquele que conduzir o veículo por conta de outrem responde pelos danos que causar, salvo-se provar que não houve culpa da sua parte. Mas se o tiver a conduzir fora do exercício das suas funções de comissário, responde nos termos do número 1. Isto é, portanto, vai ter que responder pelos danos provenientes, os riscos próprios do veículo. Os beneficiários da responsabilidade civil pelos danos causados por veículos aproveita não só a terceiros como às pessoas transportadas. E no caso de transporte em consequência de contrato, a responsabilidade abrange só os danos que atinjam a própria pessoa e as coisas por ela transportadas. No caso do transporte gratuito, a responsabilidade é apenas os danos pessoais da pessoa transportada. Aqui o caso do transporte gratuito, por exemplo, é a boleia. E são nulas as cláusulas que excluem ou limitem a responsabilidade do transportador pelos acidentes que atinjam a pessoa transportada. Portanto, as simples autorizações de deslocação ou coisa parecida não excluem a responsabilidade do transportador e pelos acidentes que atinjam a pessoa transportada. Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação. Vamos então agora abordar os conceitos do Código Penal. E no Código Penal, portanto, salvo disposição em contrário, só as pessoas singulares são suscetíveis de responsabilidade criminal. Um artigo específico quase para a nossa atividade tem a ver com o artigo 138 do Código Penal, que se refere à exposição ou abandono de pessoas e diz: quem colocar em perigo a vida de outra pessoa, expondo-a em lugar que sujeita a uma situação de que ela só por si não possa defender-se, ou abandonando-a sem defesa sempre que ao agente coubesse o dever de aguardar, vigiar ou assistir, é punido com pena de 1 a 5 anos. Se o facto for praticado por ascendente ou descendente, adotante ou adotado da vítima, o agente é punido com uma pena agravada de 2 a 5 anos de prisão. Se do facto resultar ofensa à integridade física grave, o agente, então, ainda tem um novo agravamento. Outra disposição que também nos é muito cara é a do artigo 152-A, que se refere aos maus tratos, e que dispõe que quem tiver ao seu cuidado, à sua guarda, sob a sua responsabilidade, direção ou educação, ou a trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença
ou gravidez e de infligir de modo reiterado ou não maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais, ou a tratar cruelmente, a empregar em atividades perigosas, desumanas ou proibidas, ou a sobrecarregar com trabalhos excessivos, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não lhe couber, por força de outra disposição legal. Se dos factos previstos no anterior resultar ofensa à integridade civil física grave, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. A morte é agravada, portanto, com prisão de 3 a 10 anos. Estes dois normativos são sempre, desde que haja um acidente, desde que qualquer das nossas atuações vá à Justiça, são sempre analisados para ver se nos podem aplicar alguma destas penas. Ora, vamos então ver o que são atividades perigosas. As atividades perigosas são aquelas que envolvem um alto grau de risco físico, dado a condições extremas de altura, velocidade ou outras variantes em que são praticados. As atividades perigosas são diferentes do que são os desportos radicais. O conceito é outro. Portanto, o que é que são desportos radicais? São desportos praticados com emoções ou riscos controlados, exigindo instrução e treinos prévios, podendo requerer o uso de equipamentos especializados. Feita uma busca de desportos radicais, e esta busca não é exaustiva, chegamos à conclusão que na água são todos estes desportos. Na terra são estes. E no ar também temos uma panóplia de desportos. Ora bem, depois disto, o melhor é debruçar-nos sobre o que serve um seguro de responsabilidade civil. E o seguro de responsabilidade civil, no fim de contas, pode assumir-se em várias modalidades, garantindo, entre outras coberturas, os prejuízos resultantes da exploração de determinada atividade, do exercício de certas profissões ou até de atos ou omissões do agregado familiar e animais domésticos. Portanto, sob a responsabilidade civil, as coberturas são muito distintas. De qualquer forma, existem também os seguros de acidentes pessoais. E os seguros de acidentes pessoais, no fim das contas, cobrem o risco da ocorrência de lesões corporais, incapacidades permanentes ou morte de pessoas seguras em resultado de acidentes com causa súbita, externa e imprevisível que resulte da atividade extraprofissional ou profissional contratada. As principais modalidades de seguro de acidentes pessoais são a morte, a incapacidade permanente, a hospitalização, a incapacidade temporária por internamento hospitalar, despesas de tratamento por lesões corporais, despesas de funeral e despesas com assistência. Mas temos o nosso seguro escotista, que é, portanto, um seguro de acidentes pessoais. A apólice tem este número, é da Companhia de Seguros Lusitânia portanto, têm nos vossos agrupamentos documentação sobre o seguro escotista. De qualquer forma, convém referir que é uma apólice de capitais limitados e todas as despesas
devem ser pagas pelos sinistrados e posteriormente enviadas para a Medipom para esta proceder aos reembolsos. No site do CNS estão disponíveis, portanto, as apólices, as participações, as normas de preenchimento e o sítio onde podem procurar estes documentos. Este seguro de acidentes pessoais tem, portanto, uma cobertura por morte, neste valor, a incapacidade permanente, uma incapacidade temporária por internamento hospitalar, portanto, o valor diário, e as despesas de lesões corporais. A cobertura, portanto, cobre os riscos de viagem de ida e regresso de casa e para as atividades escotistas e cobre ainda algumas atividades relacionadas com a atividade escotista, como montanhismo, escalada, vela, canoagem, rapel, slide, passeios em bicicleta e BTT e jangadas. De qualquer forma, este seguro de acidentes pessoais tem exclusões especiais que são, portanto, as resultantes de competições desportivas, incluindo os respectivos treinos promovidos por entidades, a prática do alpinismo, a utilização de armas de fogo, a condução de veículos por pessoas não habilitadas e os danos sofridos pelos seus familiares. Existem também exclusões pessoais, que são efetivamente os elementos com mais de 65 e até aos 75 anos têm apenas a cobertura por morte. E os com mais de 75 anos devem ser retirados da apólice. Ficam excluídos ainda a ação ou omissão do segurado influenciada pelo uso do álcool ou bebidas alcoólicas que determinem um grau de alcoolemia superior a 0,5 gramas litro, ou o uso de estupefacientes fora da prescrição médica ou quando incapaz de controlar os seus atos. A prática de factos que resultarem de ações ou omissões culposas, intencionais ou de negligência grave do segurado, tais como suicídio ou tentativas, incluindo os atos temerários, apostas e desafios. A prática dos factos resultarem das ações ou omissões culposas, intencionais ou de negligência grave do beneficiário dirigido contra o segurado, na parte do benefício que aquele respeitar. Ora, como veem, é importante, além de conhecer, portanto, todas as coberturas do nosso seguro de escuta, sobretudo também ter consciência e conhecer bem todas as exclusões. Quando vamos para uma atividade, temos que ter alguns cuidados. E, portanto, devemos levar um exemplar da participação de seguro, tomar todas as providências para evitar o agravamento das consequências de um sinistro, nomeadamente deslocar-se a um serviço de urgência, centro de saúde ou hospital, e depois participar no prazo de 8 dias o acidente à mediadora do CNE. Como ativar o seguro? Para já, começa pelo preenchimento do impresso de participação de acidentes pessoais, pelo chefe de agrupamento ou pelo responsável da atividade.
Deve constar devidamente legível o nome do sinistrado, o número de contribuinte ou do encarregado de educação, caso não tenha, o dia, hora, local, contacto telefónico, causas e consequências do acidente e quaisquer outros elementos considerados relevantes. Depois, entregar a documentação original e todos os documentos justificativos das despesas efetuadas e abrangidas pelo contrato à Avis Broker, para posteriormente a companhia proceder ao seu reembolso, e as participações são assinadas e carimbadas pelo respectivo nível. Não vos vou amassar mais com o seguro, vamos agora às responsabilidades parentais. Portanto, socorremos novamente do Código Civil e nos artigos 1877 e seguintes é onde está regulado o exercício das responsabilidades parentais. E diz logo o primeiro artigo, 1877, que os filhos estão sujeitos à responsabilidade dos pais até à maioridade ou emancipação. Quanto ao conteúdo do poder paternal, portanto, compete aos pais, no interesse dos filhos, velar pela sua segurança e saúde destes, prover o seu sustento, dirigir a sua educação e representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens. Os filhos devem obediência aos pais. Estes, porém, de acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes alguma autonomia na organização da sua vida. Portanto, aqui é, no fim de contas, este é o artigo do conteúdo do poder paternal e da sua extensão. Também dispõe o Código Civil que os pais não podem renunciar às responsabilidades parentais, nem aos direitos que lhes são conferidos pela lei. Quanto à educação religiosa, é aos pais que compete decidir a educação religiosa dos filhos menores de 16 anos. Vamos agora analisar as responsabilidades parentais na constância do matrimónio ou, eventualmente, nas alterações posteriores. Portanto, na constância do matrimónio, o exercício da responsabilidade pertence a ambos os pais. Os pais exercem as responsabilidades de comum acordo e, quando não estiverem de acordo, podem recorrer efetivamente ao tribunal, que primeiramente tentará uma conciliação e eventualmente poderá fixar, portanto, alguma obrigação. Os atos praticados por um dos pais, em princípio, presume-se que age de acordo com o outro progenitor, salvo quando a lei expressamente exige o cumprimento de ambos os progenitores ou se trata de ato de particular importância. Mas, em princípio, qualquer ato praticado por um dos pais, presume-se que age de acordo com o outro, que é um princípio da boa-fé. Porém, se o terceiro tiver dúvidas, deve recusar-se a intervir no ato praticado por um dos cônjuges, sobretudo quando se presuma que não existe acordo com o outro cônjuge. Outra situação é quando existe impedimento de um dos pais, quando ele, por exemplo, estiver ausente ou estiver incapacitado de outra forma de
exercer o poder parental. Portanto, quando um dos pais não puder exercer responsabilidades parentais por ausência, incapacidade ou outro impedimento decretado pelo Tribunal, caberá esse exercício ao outro progenitor, ou, no impedimento deste, por decisão judicial, à seguinte ordem preferencial de pessoas, portanto, ao cônjuge ou unido de facto de qualquer dos pais, a alguém da família de qualquer dos pais, e o disposto no número anterior é igualmente aplicável com as necessárias adaptações no caso de filiação se encontrar estabelecida apenas quanto a um dos pais. No caso de morte de um dos progenitores, o exercício das responsabilidades parentais pertence ao sobrevivo. E depois o número 2 vem dizer que é aplicável em caso de morte a um dos progenitores o disposto no número 1 do artigo anterior, portanto, sem prejuízo o Tribunal ter em conta a disposição testamentária do progenitor falecido, caso exista, que designe tutor para a criança. O exercício conjunto de responsabilidades parentais pelo único progenitor da criança e pelo seu cônjuge ou unido de facto. Quando a filiação se encontra estabelecida apenas quanto a um dos pais, as responsabilidades parentais podem também ser exercidas por decisão judicial ao cônjuge ou unido de facto deste, exercendo-as, neste caso, em conjunto com o progenitor. Mas, reparem que têm que ser atribuídas por decisão judicial, porque senão será sempre do progenitor. O exercício conjunto das responsabilidades parentais nos termos do número anterior depende do pedido do progenitor do seu cônjuge ou unido de facto. O tribunal deve sempre possível ouvir o menor, como é lógico. Mas esta situação também é admissível. No caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, ou que quando foi declarado nulo ou anulado o casamento, portanto, as responsabilidades parentais relativamente às questões de particular importância para a vida do filho também devem ser exercidas em comum por ambos os progenitores, nos mesmos em que figuravam quando existia casamento, salvos nos casos de urgência manifesta, em qualquer um dos progenitores pode agir sozinho, devendo prestar todas as informações ao outro logo que possível. Quando o exercício em comum das responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para o filho for julgado contrários aos interesses destes, deve o Tribunal, através de decisão fundamentada, determinar que essas responsabilidades sejam exercidas por um dos progenitores. Portanto, em caso de desacordo, tem que intervir novamente o Tribunal. O exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente do filho cabe ao progenitor com quem ele reside habitualmente, ou ao progenitor com quem ele se encontra temporariamente. Porém, este último, ao exercer responsabilidades, não deve contrariar as orientações educativas mais relevantes, tal como elas são definidas pelo progenitor com quem o filho reside habitualmente. Portanto, o progenitor que se encontrar temporariamente com o menor deve respeitar as orientações definidas pelo progenitor com quem o filho reside habitualmente. O Tribunal determinará a residência do filho e o direito de visitas de acordo com os interesses deste, tendo sempre em atenção as circunstâncias relevantes, designadamente o eventual acordo dos pais e a disponibilidade manifestada por cada um para promover as relações habituais do filho com o outro progenitor.
Ao progenitor que não exerça no todo ou em parte as disposições, as responsabilidades parentais, assiste o direito de ser informado sobre o modo do seu exercício, designadamente sobre a educação e sobre as condições de vida do filho. O Tribunal decidirá sempre de harmonia com os interesses do menor, incluindo o de manter uma relação de grande proximidade com os dois progenitores, promovendo e aceitando acordos e tomando decisões que favoreçam amplamente oportunidades de contacto com ambos e de partilha da responsabilidade entre eles. Quando o filho é confiado a terceira pessoa, por acordo ou decisão judicial, ou quando se verifica alguma das circunstâncias previstas no 1918, o filho pode ser confiado à guarda de terceira pessoa. Quando o filho seja confiado a terceira pessoa, cabe a esta os poderes e deveres dos pais que foram exigidos pelo adequado desempenho das suas funções. O Tribunal decide os termos em que são exercidas as responsabilidades parentais na parte não prejudicada, portanto, pelo previsto no número anterior. Portanto, se a filiação, portanto, do menor nascido fora de um casamento se encontrar estabelecida apenas quanto a um dos progenitores, a este pertence o exercício das responsabilidades parentais. Agora, a filiação, quando a filiação se encontra estabelecida relativamente a cônjuges, a ambos os progenitores, e estes vivam em condições análogas às dos cônjuges, aplica-se portanto, o regime normal, portanto, das responsabilidades parentais, previstas no artigos 1901 a 1904. No caso entretanto, cessar a convivência entre os progenitores, são aplicadas as outras regras que não têm alteração assim, portanto, com as necessárias adaptações só. Quando a filiação se encontra estabelecida relativamente a ambos os progenitores e estes não vivam em condições análogas às dos cônjuges, aplica-se, portanto, a regra do 1904 ao 1908, que é quando portanto, os cônjuges estão separados. Não fiquem muito preocupados efetivamente com estas disposições todas, porque temos depois aqui o nosso amigo artigo 1920b do Código Civil, que diz que são oficiosamente comunicados à repartição do registro civil competente, a fim de serem registadas as seguintes decisões, portanto, aquelas que regulem o exercício de responsabilidades parentais ou homologuem o acordo sobre esse exercício, as decisões que homologuem a reconciliação dos cônjuges judicialmente separados de pessoas e bens, as decisões que façam cessar a regulação do poder paternal em caso de reconciliação dos cônjuges separados de facto e as decisões que importem a inibição do exercício das responsabilidades parentais, ou suspendam provisoriamente ou estabeleçam providências limitativas desse poder. Portanto, como se infere aqui deste artigo, todas as decisões que afetem o exercício das responsabilidades parentais têm que ser registadas e a nós basta-nos sempre, em caso de dúvida, pedir uma certidão da Conservatória do Registro Civil do menor e assim ficamos a saber todas as alterações ou todas as disposições relativas ao exercício das responsabilidades parentais pelos pais. E no caso de
não haver falta de registro, as decisões judiciais não podem ser invocadas contra terceiro de boa-fé, que é o nosso caso, enquanto não se mostre efetuado o registro. E por último, vamos falar na habilitação legal para a condução. Ora, geralmente nós somos, portanto, quando se fala em carta de condução, geralmente somos portadores da carta de condução B, que é veículos a motor com massa máxima autorizada não superior a 3.500 kg, concebidos para transportar um número de passageiros não superior a 8, excluindo o condutor, e pode ser atrelado um reboque com a massa máxima até 750 kg, sendo esta superior desde que a massa máxima do conjunto formado não exceda os 3.500 kg. Ora, este atrelado, o reboque, com massa máxima até 750 kg, tem a ver com o peso do conjunto, isto é, da estrutura e da própria carga. Se por acaso tivermos que utilizar reboques ou semi-reboques com portanto, um peso superior, teremos que ser portadores da carta B mais E, que é referente ao conjunto de veículos acoplados composto por um veículo trator B e um reboque ou semi-reboque com massa máxima autorizada também não superior a 3.500 kg, mas bem superior aos 750 kg. Por último, temos a C1E, que é o conjunto de veículo acoplado composto por um veículo trator da categoria B, portanto já será um pesado, e reboque ou semi-reboque com massa máxima autorizada superior a 3.500 kg, desde que a massa do conjunto formado não exceda os 12.000 kg. Portanto, estas são as três cartas que, no fim de contas, deveremos ser titulares desde que portanto, os conjuntos que queiramos conduzir excedam estes limites. De qualquer forma, queria também dizer-vos que muitas vezes se confunde a arqueação bruta e que também é definida por tonelagem, por toneladas, e que não é o mesmo que o peso falado pelo código da estrada. Portanto, aqui arqueação ou tonnage é uma medida de volume de espaços fechados do navio, medido sobre as linhas de traçado, muito utilizado do ponto de vista comercial e fiscal. Existe outro conceito que é o de arqueação bruta, que é uma medida de volume total dos espaços fechados de um navio. Existe a arqueação líquida, que é a medida dos espaços úteis para o transporte de carga ou de passageiros, mas não tem nenhuma destas medidas tem a ver com peso, porque massa máxima autorizada inclui-se a massa do próprio veículo, com o equipamento necessário, completo, incluindo os fluidos, lubrificação, combustíveis, mais a massa do condutor e dos demais passageiros e das mercadorias transportadas, como eu vos falei no slide anterior. Pronto, espero ter correspondido às vossas necessidades. Se tiverem alguma dúvida, disponham.